Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesta aula eu vou falar do conteúdo da apostila do mês de junho, que é unidades de medida. As unidades de medida são utilizadas para auxiliar qualquer tipo de processo de medição. As unidades de medida são números comparativos que podem ser avaliadas por critério como dimensões, tamanho, volume, escala e até mesmo sua magnitude. Cada uma dessas unidades de medida passou por alterações ao longo da história, como criação de novos sistemas de medida, até que, nos dias atuais, as medidas são padronizadas, graças ao Sistema Internacional de Medidas, criado como forma de unificar e facilitar as medições em todo o mundo. O Sistema Internacional de Medidas possui 7 unidades básicas, dimensionalmente independentes entre si, mas que possuem variações. Dentre elas estão comprimento, a massa, o tempo, corrente elétrica, a temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Certo? Bem, então, gente, tomando como exemplo o sistema métrico, que utiliza o metro como padrão, é possível observar que cada unidade básica pode ter diversas derivadas, como o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. As unidades de medida ao longo da história se desenvolveram de acordo com as necessidades do homem que precisava realizar medições rudimentares para as principais tarefas do dia a dia, como trocar e receber quantias de alimento, construir ferramentas para caça, pesca, no tamanho adequado ali para calcular o tempo também de viagem entre os lugares, erguer habitações, modelar roupas, dentre outras atividades. Os primeiros sistemas de medição conhecidos historicamente foram criados pelos habitantes do subcontinente indiano, chamado Vale do Indo, que durante o período de 300 anos a.C. a 1500 anos a.C., esses sistemas foram padronizados em unidades de pesos e medidas que eram avaliadas através de aparelhos como calibração, encontrados por arqueólogos durante escavações. Os pesquisadores acreditam que esse sistema de medição foi criado, impulsionado graças à cultura urbana e o mercantilismo da civilização no Vale do Indo, que era sustentada pelo comércio e pela agricultura. Outras culturas também utilizavam partes do corpo como forma de realizar essas medições. Os egípcios foram um desses povos que há 4.000 anos usavam a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio dos seus faraós como uma unidade de medida chamada cúbito. Os habitantes do Egito também criaram o palmo, que consistia na medida de 4 dedos juntos, que ainda é utilizado atualmente, em medições não oficiais, pela distância entre o dedo mindinho e o polegar com a palma da mão aberta. Algumas medidas, como o metro, definido em 1983 como distância percorrida pela luz no vácuo numa fração de segundos, foram definidas por bases científicas e são supervisionadas por agências ligadas aos governos, além de integrarem documentos oficiais e fazerem parte de tratados internacionais. No entanto, não há uma comprovação natural de cada medida e equivale àquilo que diz. Apenas a conveniência faz com que essas unidades de medida sejam consideradas comuns entre os povos e civilizações. Mesmo com a criação e utilização de um sistema internacional de medidas pela maioria dos países do mundo, as unidades de medida padronizadas não são
uma unanimidade entre boa parte deles. Por exemplo, enquanto o Brasil utiliza o metro como unidade de medida padrão, né, para a medição aí de comprimento, os Estados Unidos utilizam as milhas, que corresponde a 1.609 metros. O mesmo vale para a Inglaterra, que ao invés dos centímetros ainda utilizam as polegadas, né, como forma de medição aí oficial. Esses países também utilizam a jarda, que é a distância entre o nariz e a ponta do polegar de um braço esticado. Para medir comprimentos, principalmente em jogos de futebol americano, né, eles utilizam então essa medida de jarda. Bem, gente, essa é um pouco então da história aí, né, da evolução, de como surgiu as medidas nos povos, nas civilizações durante todo esse período. E ela se aprimorou, se incorporou, né, nas nossas vidas e hoje faz parte e precisamos desse conhecimento para que a gente possa sair das situações e até mesmo para que a gente possa ganhar a nossa vida, né, utilizando aí esse conceito matemático, né, como marceneiro, serralheiro, todo e qualquer ofício, profissão que demanda saber medir, é muito importante, né, conhecer aí os tipos de medidas que existem e como medi-las e transformá-las, ok? Bem, gente, essa é a nossa aula então. Eu espero que você tenha entendido um pouco dessa história. A apostila, né, vai ser entregue aí daqui uns dias e eu desejo para vocês bons estudos, dedicação, esforço e até lá. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela atenção.